Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Palavra do Senhor, que de forma graciosa e plena traz ao nosso coração a alegria de estar na presença de Deus. Vamos louvar o Senhor com o cântico do nosso inário. Nós queremos adorar ao Senhor Deus de nossas vidas com o cântico número 105. Tenho a plena certeza que a igreja conhece esse cântico. Nós queremos ouvir a igreja do Senhor adorando o nosso inário. Novo cântico de número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Lindo, muito bem. Porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei, diga, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei, Senhor, mas eu sei que tenho Cristo, estou bem certo. Louve ao Senhor, que é poderoso, guardará, pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mais ou áureos dias vem até a vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, aleluia, Senhor, que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja e pelos seus filhos. E assim nós cremos na provisão do amor e na bondade desse Deus que nos guarda e protege as nossas vidas. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2. Esse capítulo 2, de uma forma muito paterna, amorosa, o evangelista João descreve a paciência de Deus para com os pecadores e o amor de Deus para com as suas criaturas. Bem, 1
Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado. Ele é o sacrifício perfeito. E assim, entendendo que Cristo assume o nosso lugar e leva sobre si os nossos pecados, rogamos ao Senhor perdão e a sua misericórdia. Mais uma vez, ore ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Temos um advogado junto ao Pai. Clame e suplique, e na sua exposição a Deus de quem você é, jamais esqueça de dizer para Ele sempre: Tu sabes quem eu sou, intimamente, profundamente. O Senhor conhece o nosso ser. Ele tem poder para perdoar os nossos erros. Cada um de nós, pecadores, limitados, falhos. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Faça isso em silêncio. E logo mais estaremos intercedendo ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo perdão. Senhor Deus, Tu sondas e conheces os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Ainda antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Ainda que os pensamentos sendo formados e os sentimentos gerados dentro de nós, o Senhor conhece. É impossível fugir da Tua presença. É impossível. Por isso, Senhor, entendendo que a Tua misericórdia nos alcança, que a Tua misericórdia tem caminhado diante da vida dos Teus filhos, reconhecemos que sem Ti nada somos, reconhecemos que neste mundo aprendemos, como o salmista declara, aprender com os erros é muito importante. Que o Senhor possa criar em nós um coração puro e inabalável. Que o Senhor possa criar em nós um sentimento de arrependimento profundo e reconhecimento dos nossos atos, quando eles são desagradáveis ao Senhor, quando eles ferem, quando eles causam mal ao nosso próximo, quando eles causam mal a nós mesmos. Assim é o ato do pecado na vida do homem. Deixa marcas, feridas, deixa cicatrizes. Mas nós queremos rogar ao Senhor que seja bondoso. O nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas limitações, que por inúmeras vezes fazemos uso delas para não nos dedicar ainda mais quanto à omissão, o descaso, a dedicação. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos. Compadece de nossas vidas. Esse é o clamor da Tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda cantando e declarando ao Senhor glória eternamente, nós damos louvores àquele que é santo e que sabemos que Ele está conosco enquanto peregrinamos nesse mundo. O cântico número 114 narra essa história. O Senhor é aquele que ilumina os nossos caminhos por meio da Sua palavra santa, como narra o Salmo 119. Vamos louvar? Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz
cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Diga: se vejo sombras, pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Exalte o Senhor. Mais e mais perto, seguindo o mestre, posto no gozo da salvação. Brilho celeste, enche, Senhor, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Peregrinos desse mundo, contudo, jamais desamparados, peregrinando neste mundo, mas sempre contando com a presença de Deus sobre nossos passos. Vamos agora de pé fazer uma leitura do Salmo de número 145. Em reverência ao Deus dessa palavra, o autor de nossas vidas, nós fazemos uma leitura participativa quando proclamamos as sagradas escrituras de Deus no templo, na casa do Senhor. E essa palavra santa enche a nossa alma, enche o nosso coração, traz alegria para as nossas vidas. A bondade, grandeza e providência de Deus, louvores de Davi. Esse é o saltério de número 145. Costumeiramente, estarei lendo os versos ímpares e a igreja de forma responsiva, respondendo ao canto os versos pares. Amém? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu rei, e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Todos vamos ler juntos o verso 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos, e cumprindo aquilo que o saltério nos diz, estaremos sim louvando ao Senhor e salmodiando ao nosso Deus nesse momento. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro, quem concede proteção. Mas dos ímpios o caminho, o Senhor transformará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Vamos ficar de pé e continuar ainda celebrando ao Senhor com um cântico que narra o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Que possamos proclamar as palavras do Senhor, que possamos cantar o Evangelho de Cristo, que edifica, que exalta e que engrandece as nossas vidas.
maravilhas e sinais. Ele faz e continua com toda a sua glória majestosa, agindo quando lhe apraz, quando ele tem desejo de operar de forma gloriosa. A mão de Deus age. Nós cremos que o Senhor Deus continua sendo soberano, majestoso e glorioso. Por isso, para Deus não há impossível. Amém? Que possamos cantar com alegria e louvando ao Senhor, dizendo: para Deus não há impossível. Nós cremos sim. Contrário, mesmo temporal, a luz
Por isso nós buscamos ao Senhor não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Nós servimos ao Senhor pela sua soberania gloriosa, pelo Deus majestoso, porque Ele é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. Nós ofertamos, dizimamos na casa de Deus, não em busca de alguma coisa, barganhando, trocando, comprando ou negociando. Nós dizimamos e ofertamos por gratidão à provisão e à bondade de Deus sobre nossas vidas, que de forma imerecida somos agraciados por tudo que Ele tem feito por nós. Que possamos dizimar e ofertar com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Queremos entregar as nossas vidas diante de Ti
e ofertar ao Senhor o nosso melhor, entregar no teu altar, Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável. Sabemos que sem Ti nada somos, e que por causa do Senhor é que temos livre acesso, por causa da justificação e por causa da graça, do amor de Cristo que nos purifica e nos lava, é que podemos adorar e direcionar as nossas vozes em um canto, salmodiando e exaltando o nome do nosso Deus. Sabemos que isso tudo é por meio da Tua graça, da Tua provisão. Por isso recebe o clamor e a adoração da Tua igreja, Senhor. Uma adoração simples, uma adoração singela, com os nossos corações humildes diante de Ti. Nós suplicamos misericordiosamente, tem compaixão de nós e ouve o clamor dos Teus filhos. Atenta para a oferta e dízimos dos Teus servos e derrama graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo e sobre cada família. Assim nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição do livro de Romanos. Chegamos hoje no capítulo 12. Quero só fazer recapitular um pouco, fazer uma pequena explanação do que nós percorremos do capítulo 1 ao capítulo 11, para que pudéssemos adentrar no capítulo 12. Nós estaremos lendo do capítulo 12 somente o verso 1 e 2, e vamos nos deter aqui nesse ponto prático, desse exercício de vida. Tá certo? Vamos então, você abriu aí Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus, após a leitura dos Teus oráculos, das Sagradas Escrituras, divina, perfeita, autoritativa, essa palavra, ela traz de forma graciosa aos nossos corações alento, instrução e orientação. Assim te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza e compreensão às nossas mentes e corações, para que possamos andar em passos firmes, por veredas planas, orientados pelo Teu amor, pelo Teu Espírito que norteia, que nos leva na Tua direção, em obediência à Tua palavra. De forma vivenciada, nós queremos se alimentar dessa palavra. De forma amável, queremos ler essa palavra. De forma obediente, reverente, queremos ler essa palavra. Nos faz compreender e obedecer à Tua soberana vontade, por causa da Tua bondade e do Teu amor sobre nós, em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, deixe-me fazer uma pequena explicação até chegarmos aqui. Bom, então nós caminhamos dos versos 1 ao versículo 11. O que é dito por muitos comentaristas, e há um consenso entre todos eles, é que a construção do capítulo 1 ao capítulo 11 trata-se de um tratado muito mais didático acerca da instrução teórica de Paulo, para chegar no ponto culminante do capítulo 12, que é um novo bloco que se inicia agora de um momento prático, do momento em que tem que ser vivenciado exatamente o que foi instruído acerca do que Paulo queria apresentar. Esse tratado, essa carta que expõe a grandeza da salvação, a misericórdia, os meios pelos quais Cristo apresenta pela voz de Paulo aos seus leitores o que ele chama de graça, misericórdia, justificação, amor e bondade, para que possamos compreender
toda essa ênfase dada dos capítulos 1 até o capítulo 11, Paulo vai traçando uma linha bem clara. Primeiro, de quem nós somos. Lá no capítulo 1, volte aí algumas páginas, para que nós possamos entender alguns pontos interessantes aqui. No capítulo 1, Paulo demonstra o seu amor pelos cristãos que estão lá naquela igreja, naquela localidade. Mas, dentre os cristãos novos convertidos, os gentios e também judeus que fazem parte daquele aspecto, Paulo vai dizer para eles, a partir do versículo 18, acerca da ira de Deus. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade. Então, ele começa de forma explícita, mostrando o pecado generalizado da humanidade. E aqui Paulo não divide os merecidos e os imerecidos. Paulo não diz, tem um grupo e uma ala de pessoas que são melhores, que são merecedoras, e outras que são boazinhas, que foram obedientes. Ele vai dizer isso um pouco mais à frente. Ele vai falando isso aqui, mas no capítulo 1, principalmente nesse aspecto, ele coloca aqui numa espécie de bojo toda a humanidade, todo um ser criado na terra que está exatamente inserido no contexto do pecado e da sua depravação, como herança herdada de Adão e Eva. Esse é o primeiro aspecto. Paulo vai mostrando, tanto para o novo convertido, para os judeus que ali estavam, de que tinham a sua vaidade por serem homens que se auto-avaliavam merecedores de serem agraciados, de fazerem parte do que eles diziam a família, o pacto, de certa forma, achando que eles tinham méritos em si. Paulo vai dizer, não, vamos dar uma parada nesse aspecto aí e vamos entender que não é bem por aí. Tá certo? Pecado é pecado, e pecadores são pecadores diante de Deus. Deus não terá por inocente o pecador. E aí ele faz essa primeira apresentação. Reprováveis, aqueles que estão igualmente culpados diante do juízo de Deus, foram reprovados, independente da linhagem, independente da família, independente da descendência. Ele vai fazer isso lá no capítulo 1. Depois ele caminha um pouco mais e, ainda falando desse aspecto, ele vem trazendo para o capítulo 2, dizendo o seguinte: não tem como ser uma pessoa que apresenta a Deus um meio pelo qual eu vou ser privilegiado. São indesculpáveis. Existem aqueles que querem servir a Deus e fazem de forma verdadeira. Ele vai dizer no capítulo 2 isso, acerca dessa maneira de servir a Deus, acerca de você saber que tem que reconhecer o seu pecado. Por isso você está olhando aqui para quem é o perdoador. Paulo está dizendo, você vai olhar aqui para quem é aquele que sustenta, que mantém, que providencia. Depois ele vai dizer qual é a vantagem de alguém que quer ser melhor do que o outro. Como nós iremos dizer para Deus que eu sou melhor do que o meu irmão? Como eu posso dizer para Deus que eu tenho mais capacidade do que o outro e isso me torna melhor do que ele? Não tem. Todos são iguais perante ao Senhor. Todos estão na condição de pecadores. Ele vai dizer isso no capítulo 3. Não há quem busque, não há quem queira, não há quem deseje fazer o bem. Não existe exceção. Todos estão na mesma linha, colocados diante desse mesmo nível estabelecido pelo Senhor, para que todos saibamos que nós não dependemos dos nossos esforços, de que nós não estamos ligados ao meu agir e à minha maneira de fazer as coisas para alcançar de Deus um favor. Pelo contrário, sem Ele, nosso declínio é algo extremamente fatal e possível. E aí ele entra ainda no capítulo 3, falando sobre a justificação pela fé. É nesse aspecto, então, nesse desenvolver teológico e teórico que
Paulo apresenta a questão de que a depravação, a destruição, o mal do homem está intrinsecamente ligado ao seu ser. É nesse ser destruído que chega a solução para a sua vida. É a justificação em Cristo. Então ele vai falar isso no capítulo 3. É Cristo o justificador daqueles que estavam condenados eternamente. É Cristo que vai alcançar o que é agradável a Deus que nós não alcançamos. É Cristo. No capítulo 4 ele vai falar que Abraão é justificado não por obras. Abraão não conseguiu fazer as coisas para poder se autoexaltar. Ficou conhecido como o pai da fé. Aquele que teve uma fé extraordinária. Mas as suas obras não foram a razão pela qual ele tinha grande proeminência de ser chamado aquele homem que seria dele dado aquela diversificação. Em ti serão benditas todas as famílias. A tua família será numerosa como as estrelas, como os grãos de areia. Não foi por vontade ou por esforço desse homem. É pela graça, pela bondade e pela justificação. E é pela fé que isso é possível. E Paulo continua mostrando para os seus leitores, caminhando ainda nessa construção, para que possamos chegar até o capítulo 11 dessa parte teórica. E aí adentrar no capítulo 12. No capítulo 5 ele vai dizer que essa justificação nos traz um link, uma ligação de paz com Deus. Perdidos, destruídos, aniquilados pelo pecado, caminhando em um abismo profundo, nós teríamos total aflição e desespero, porque não haveria solução e nem resposta que pudesse trazer paz ao nosso coração. Paulo diz que nós temos paz pela fé com Deus. É por meio da justificação pela fé em Cristo. E aí ele ainda no capítulo 5 diz, olha, Adão foi o primeiro pelo qual o mal se erradica, o mal se desencadeia de forma desastrosa sobre toda a humanidade. Por meio de um homem, tudo isso acontece. E esse homem abraça toda essa maledicência e ele caminha em uma destruição a passos largos. Contudo, Paulo continua dizendo, se por meio dele veio todo esse mal, por meio de um homem, por meio de Cristo, vem agora a liberdade, a justificação, o livre acesso. Agora vem a libertação do pecado amarrado e ligado a esse mal. Somos livres desse pecado pela graça por meio de Cristo Jesus. E ele chega no capítulo 6 dizendo exatamente por causa dessa graça, por causa desse ato mal que estava aprisionando o coração do homem, agora Cristo vem e traz a sua graça maravilhosa e nos mostra a lei que agora, ao invés de julgar e nos lançar condenando a morte, essa lei nos aponta para Cristo. Ela nos faz seguir essa lei em um cumprimento de que Cristo é o referencial perfeito de Deus. E o cumprimento da lei não é algo que seria simplesmente ritualístico ou como os atos sacrificiais lá nos sacerdotes, lá nos templos, mas é o cumprimento daquilo que nos faz caminhar em obediência na direção de Deus. E há consequências disso. Capítulo 8, no capítulo 7 ele aponta para essa lei que agora nos faz caminhar na direção de Cristo. No capítulo 8 ele vai dizer que aquele que teve o penhor, aquele que assumiu sobre si a condenação para as suas vidas, e aquele que agora vive e deposita o seu ser em Cristo, Paulo traz um alívio para a alma. Paulo traz um bálsamo. Ele diz, nenhuma condenação está sobre aqueles que caminham na direção de Cristo, pois somos justificados nele, porque nele agora somos feitos filhos e herdeiros. Anteriormente, herdeiros do mal, da maldição, do pecado, da morte eterna, do abismo. E agora em Cristo, herdeiros de uma vida de graça, glória e paz. Não é belíssima a construção em que Paulo vem trabalhando a total dependência que nós temos de Deus? Porque os nossos esforços seriam sempre um fracasso. Porque a nossa vontade de agradar a Deus sempre seria um fracasso.
Porque a maneira pela qual nós iríamos fazer tudo isso sem Cristo seria um fracasso total. Mas um pouco mais adiante, Paulo vai dizer: olha, haverão momentos de sofrimento, dor, dificuldades, e tudo isso faz parte de um estado probatório, um estado experimental. O cristão vai estar experimentando essa dicotomia da sua vida. Eu vivo uma divisão, como aonde a carne está em mim, gritando no meu ser e querendo me arrastar para os males, como Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu deveria fazer, eu não faço. E isso parece contraditório, mas é a realidade do nosso ser. Essa dicotomia, ela existe dentro de nós, enquanto a nossa carne luta para viver os prazeres e a vontade, os deleites dela, o Espírito de Deus que habita em nós, nos arrasta para uma vida de pureza, santidade e obediência. E esse grande conflito se instala dentro de nós. E como viver isso? Como ter essa vida piedosa, alimentando verdadeiramente o que é importante em nossas vidas? Em uma vida de leitura, de dedicação, de oração, uma vida piedosa, uma vida entregue ao Senhor. Isso vai fortificar a nossa vida espiritual. As provas irão se levantar sobre nós. As dificuldades serão enfáticas e constantemente elas estarão diante de nós. E como no capítulo 9, talvez até a incredulidade dos judeus que viveram um pouco disso parece algo que faz sentido. É tão difícil. É tão difícil olhar para as coisas que nos rodeiam. E às vezes, quando elas estão extremamente contrárias a nós, fica mais difícil ainda conseguir enxergar Deus do outro lado. Já parou para pensar como nós duvidamos quando tudo se levanta como uma cortina de fumaça e os nossos planos fracassam? Como eu consigo enxergar a mão de Deus do outro lado se os meus planos foram todos por água abaixo? Se o meu projeto não foi bem do jeito que eu pensei? Quando nesse capítulo 9 Paulo vai dizer que Deus tem um plano extraordinário e que nós não temos compreensão disso, nós não fazemos a mínima noção dos planos de Deus quanto às coisas que estão ocultas ao nosso entendimento. Pois ainda que o judeu tenha endurecido os seus corações como provisão de Deus, isso dá margem para que o Evangelho chegasse a nós. Entenda, o amor de Deus sendo derramado sobre a nação de Israel, ela ganha proporções e ela se espalha com ramificações, onde o Evangelho ganha espaço e é notoriamente lançado a outros continentes, a outros países, a outros lugares, alcançando nós aqui. Dá para entender a provisão de Deus? Paulo diz isso. Paulo vai construindo tudo isso. Ele vai apresentando isso porque ele diz: é soberania de Deus, é justiça plena de Deus. Não é compreensível ao nosso coração, mas entenda, Deus é maravilhoso. Deus age com justiça, Deus age com amor, alcançando aqueles que estavam distantes. Quando nós chegamos no capítulo 11, e aí sim, no capítulo 10, Deus mostra o seu poder de tamanha forma em que a nação de Israel não terá de forma alguma oportunidade para dizer que Deus não foi misericordioso com ele. Assim como nenhum de nós terá essa mesma razão para dizer que Deus não foi misericordioso. Pelo contrário, nós vemos lá no Salmo 19 sobre a provisão de Deus, sobre a glória de Deus, em que o mundo inteiro conhece o agir de Deus na sua apresentação exaustiva da criação. Os céus proclamam, o mundo proclama, tudo aponta para a existência desse Deus gracioso e todas as pessoas conseguem contemplar isso. Não há como negar, não há como dizer que Deus não foi misericordioso. Paulo vem dizendo isso do capítulo 1 ao capítulo 10, ao capítulo 11, e no capítulo 11 ele faz a doxologia de uma forma belíssima na construção de uma extrema glória exaustiva daquele que é soberano.
a profundidade da riqueza de Deus. Ó profundidade, insondável, inescrutável. Como compreender os planos de um Deus glorioso, do único e soberano que está sobre tudo, aonde todas as coisas são para Ele, por Ele, e tudo se faz por meio da sua bondade. Tudo que acontece aponta para essa glória extraordinária. É por causa dele que as coisas, e é nele que toda glória é devidamente tributada. Chegamos então, depois de percorrer um pouco do capítulo 1 ao 11, ao capítulo 12, que começa o primeiro aspecto de uma vida prática, após eu aprender os atos teóricos de quem eu sou, de que eu não merecia absolutamente nada, de que o meu coração não desejava a Deus, de que Deus foi maravilhoso, de que Deus foi misericordioso, justificou, perdoou, construiu uma ponte e um elo daquele que não merecia para com aquele que é santo, e nos fez conhecer o seu amor. Nós conseguimos ver isso até o capítulo 11. E nesse final do capítulo 11, mostra-se e revela-se a grandeza desse Deus extraordinário. Quando chega no capítulo 12, é como se Paulo dissesse: você entendeu que agora não dá para ser mais como antes? Vocês compreenderam que a partir de agora, de tudo isso que nós falamos, precisa haver uma nova vida. Então, nesses dois capítulos, Paulo faz um pedido que apresenta: rogo-vos, eu peço a vocês, encarecidamente, meus irmãos. E depois desse pedido, ele dá duas ordens. Há um imperativo, há uma maneira dele tratar com aqueles que estão recebendo uma instrução para cumprir o que realmente agora deve ser dito. É como se você estivesse na sala de aula e a professora passasse toda a matéria. E ela passa uma matéria bem exaustiva, comprida, longa, um livro com muitas páginas para ler, fazendo um resumo daquele livro, e ela vai aplicar apenas 5 questões. Pastor, é terrível. Um livro de 150 páginas para 5 perguntas, 5 questões. Então você tem que mastigar muito bem esse livro. Você tem que conhecer de capa a capa. Você tem que esmiuçar. Você tem que atentar para todos os detalhes da leitura deste livro que foi dado a você, para que as 5 perguntas sejam executadas com proeminência, para que você venha lograr êxito e acertar cada uma delas com louvor. É como se Paulo dissesse isso. Vocês entenderam o que eu fiz nos 11 capítulos? Vocês entenderam o que Deus fez por vocês nesses 11 capítulos? Vocês compreenderam o ato salvífico, o ato justificador, a redenção, a bondade de Deus, a paciência de Deus, o amor e a misericórdia nos 11 capítulos? Entenderam? É como se ele perguntasse para todos eles. Pois então eu vou dizer para vocês: rogo, irmãos, pois, já que vocês, obrigado, meu querido, muito obrigado, já que vocês ouviram e entenderam aquilo que eu falei, agora é hora de exercitar, agora é hora de viver. Vamos lá, o primeiro aspecto, nesses 3. Primeiro pedido, depois 2 orientações de forma imperativa, como ordem direcional à vida dos seus leitores. Rogo-vos, pois, irmãos, no capítulo 12, versículo 1, pelas misericórdias de Deus. Você lembra de alguma coisa quando você olha para essa afirmação? Quando Paulo diz assim, ó, pelas misericórdias de Deus. Sabe o que vem à memória primeiro? Quando eu estava lendo esse texto interessante, que a primeira coisa que veio no meu coração foi o Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esquece dos benefícios, ou seja, das misericórdias de Deus, das muitas vezes que Deus foi misericordioso comigo e com você. Não te esqueça de nenhum só dos benefícios. É como se Paulo dissesse: eu peço a vocês
que pelas misericórdias, pelas muitas vezes que Deus foi gracioso com vocês, que Deus foi gracioso com o seu povo, que Deus foi gracioso com a sua igreja, que Deus foi paciente com a sua igreja. Eu peço que vocês olhem por esse aspecto. Interessante que o pastor Paulo Brasil, também o pastor presbiteriano, ele vai dizer o seguinte, que é como se ele tivesse nos primeiros 11 capítulos com uma metralhadora só colocando a munição, preparando ali, e agora, a partir do capítulo 12, ele vai começar a disparar essa metralhadora, sabe? Ele estava preparando as pessoas para receber o impacto maior. O impacto maior agora vai ser a vida prática. É importante você ter isso no seu coração. Você ler a palavra de Deus e internalizar, trazer ela para dentro do seu ser, de forma vivenciada, de forma prática e real. Não só no âmbito da teoria, da leitura superficial, mas prática e real. Interessante que o pastor John Stott, foi outro comentário também dito, que sobre esse texto aqui, tão rico, e somente 2 versículos, ele passou 6 sermões dissecando e falando profundamente sobre essa prática. É incrível. Mas olha só como é importante que a gente tenha atenção sobre isso. Por quê? Porque Paulo vai dizer que a misericórdia de Deus exige que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Olha só os aspectos que estão inseridos no primeiro versículo. Quais são os aspectos que estão inseridos aqui? Paulo continua de forma muito sábia, atingindo os seus ouvintes. Como? Ele fala com eles, fazendo um link de relação com o Velho Testamento. Em que aspecto? Ele usa alguns aspectos aqui, quando ele fala de apresentar o corpo, o sacrifício e algo agradável a Deus em um culto. E eu vou deixar racional por último. Vamos entender primeiro. Vamos lá para o Velho Testamento. O que acontecia no Velho Testamento que os leitores de Paulo conheciam? Era o momento em que eles estavam no tabernáculo. No tabernáculo, as pessoas vinham até o sacerdote para apresentar um animal para o sacrifício. Então era uma prática conhecida por eles. Paulo está dizendo, se tudo que eu falei nos primeiros capítulos até chegar aqui, vocês têm uma ligação com o Velho Testamento, entenda que agora nós vamos para um outro nível. Qual é o nível? É de que o que antes era uma tipologia, era algo que apontava, que tinha uma aparência, que falava sobre algo que iria acontecer, agora está acontecendo. O sacrifício de um cordeiro, daquele animal do tabernáculo, dizia que no futuro haveria o sacrifício de um cordeiro perfeito, que é quem? Jesus. Então Paulo está dizendo claramente o que eles compreendiam. Olha, o sacrifício que vocês vão apresentar a Deus, sabe o que é? É um corpo. Era o animal que estava sendo entregue no tabernáculo para ser ali cortado as suas partes, queimado e sendo incinerado. Ele era queimado e de forma, por assim dizer, né? Eles tinham uma ideia de que eles apresentavam isso para que aquele animal chegasse à presença de Deus como algo agradável, simbolicamente. A queima daquele animal, daquele sacrifício, daquela oferta, chegava a Deus como algo agradável. E que aquilo simbolizava, naquele momento, algo que eles não tinham noção do que iria acontecer. Mas Paulo agora diz, vocês têm noção
do que está acontecendo. O Cordeiro perfeito foi morto. E nós não iremos dar aqui a vocês uma orientação de um culto ritualístico. Você não vai trazer para a igreja um animal em que o pastor irá queimar no altar. Pelo contrário, nós iremos cultuar a Deus com a nossa vida. O sacrifício como era feito. E ele vem dizer exatamente isso no versículo 1, porque agora esse novo pacto, essa nova aliança, quando Cristo diz isso lá em 1 Coríntios, essa é a nova aliança no meu sangue. Esse pacto e essa nova aliança, que é o cumprimento do que era a sombra da antiga aliança, ele vai dizer, é nesse momento em que nós iremos prestar a Deus um culto agradável. Como seria esse culto agradável? O culto agradável é exatamente aquilo que nos fez conhecer quem é Deus. E por conhecer a Deus, conhecer aquilo que Ele fez por nós, conhecer o seu amor, conhecer a justificação, a sua redenção, a sua bondade e a sua graça, é que nós prestamos um culto racional. O culto racional não simboliza, por causa do termo racional, um culto que é simplesmente de um nível muito mais elevado, só é uma teologia profunda e incompreensível, só são explicações e citações de autores, de homens, de pensadores, de filósofos, de eruditos do passado. Não é isso. A ideia de culto racional, ela não tem essa comodidade do que o texto fala sobre um culto racional, porque é algo mais de um nível elevado. Pelo contrário, um culto racional é exatamente porque nós conhecemos toda a bondade de Deus para com as nossas vidas. E a partir dessa linha de raciocínio de quem é Deus, do amor dele por nós conseguimos cultuar a Ele de forma agradável. Nos apresentar diante de Deus com cânticos, nos apresentar diante de Deus na leitura dos seus sagrados escritos, nos apresentar a Deus louvando, glorificando, agradecendo a Ele pela sua bondade. Um culto racional é quando nós entendemos que esse Deus maravilhoso é o Filho enviado do alto céu. Quando nós entendemos que Ele é o sacrifício perfeito, quando nós entendemos que Ele é o cumprimento da lei, quando nós entendemos que Ele foi quem satisfez a Deus, e a ira do Senhor vem sobre Ele, a ira que estava destinada a nós, Ele toma sobre si. Isso é o culto racional, quando nós conhecemos a pessoa de Cristo, quando nós conhecemos o nosso Salvador, quando nós podemos dar a Ele a glória devida, quando nós compreendemos que a glória de tudo que há aponta para Ele, como diz o capítulo 11. E a pergunta é: quem primeiro deu a Ele para que Ele venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Aqui Paulo diz, isso é um culto racional, porque eu vou para o culto sabendo de quem é a glória. Quando o meu raciocínio, o meu intelecto compreende que Cristo é aquele que foi enviado da sua glória majestosa e que é dele todo louvor e adoração. Quando a Assembleia dos Santos se reúne, quando o povo de Deus está reunido para exaltar a majestade daquele que é perfeito, nós entendemos que de forma racional isso faz parte da nossa adoração. Sem um momento em que a nossa confusão e a nossa, muitas vezes, a nossa euforia atrapalhe a compreensão de tudo isso. Longe de nós deixarmos de ter um coração aquecido pelo calor e a paixão do amor que nós temos pelo Evangelho, pelo amor que nós temos a Deus. Não, esse calor precisa aquecer a nossa alma, precisa aquecer a nossa vida. Mas nós precisamos ter o nosso raciocínio equilibrado quanto a tudo isso.
para entender que Cristo é a razão da nossa alegria, para entender que Cristo era a suficiência de nossas vidas, para entender que Cristo era o autor e consumador de toda a obra, da obra plena que Deus estabeleceu, e que antes da fundação do mundo Ele havia projetado tudo isso, e os seus eleitos, eles estão inseridos nisso. Aqueles que Deus predestinou, justificou, arregimentou para si, fazem parte de todo esse plano. É um projeto de Deus, em que hoje eu e você estamos sentados e em silêncio compreendemos, ouvimos, temos a plena compreensão de que o texto sagrado aponta para isso, de que o texto explica isso, de que o texto diz que Cristo é a razão, a alegria, o motivo do nosso viver, a excelência de tudo. Cristo é por Ele, é por causa dEle, é para Ele. E aí ele conclui dizendo: a Ele, pois, a glória eternamente. Isso é um culto racional. Mas Paulo faz um pedido. Esse pedido, ele diz: irmãos, entendam que a misericórdia de Deus, ela foi constante em nossas vidas. Ela acompanhou a sua história de vida. Ela teve com você. E aí você precisa agora, de forma prática, apresentar algo satisfatório a Deus. Você precisa agora ter uma mudança. Você precisa ter agora uma transformação habitual, uma transformação comportamental. Você precisa agora analisar o seu aspecto vivencial, diário. Entenda toda a construção e obra do que Cristo, do que Deus, do que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito elaboraram, criaram, desenvolveram para você até aqui. Você precisa viver de uma forma diferente. E sabe o que você precisa fazer? Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso tudo é um culto racional. Precisa ter vida santa, precisa ter uma vida de sacrifício, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida que exalte o nome de Deus, que exalte a sua majestade, que reconheça a soberania dele sobre tudo isso. Esse é o primeiro pedido. E Paulo faz um pedido tão interessante, porque não tem como negar isso. Ele já mostrou por que nós temos que viver assim. Estão nos 11 capítulos. E aí nós chegamos no versículo 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Esse é a primeira ordem. Os três aspectos interessantes no pedido, que as duas ordens que estão ligadas diretamente à nossa vida prática. E não vos conformeis com este século. A outra ordem é: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos sobre esses dois imperativos e essas duas formas enfáticas que Paulo vai dizer para os irmãos. Olhe para a sua vida e entenda: não vos conformeis com este século. Qual a relevância de algo dessa natureza para as nossas vidas no dia de hoje? A igreja contemporânea, nos dias atuais, qual a relevância disso aqui para nós? Basta você olhar à sua volta como está a juventude, o nível de vida dos jovens e adolescentes. Uma grande maioria não chega aos 20 anos de idade, não chega aos 25. Muitos não se casam, não têm filhos. É muito difícil. Sabe por quê? Porque este século tem cegado. Este século tem enganado, tem apresentado um banquete farto de todos os prazeres pecaminosos e imorais. Tudo que é terrível está oferecido à humanidade. E isso não é diferente para com a igreja. Já parou para pensar?
como a igreja tem sido convidada a ser pragmática, a ser um ambiente relativista, como a igreja tem sido convidada a ser um ambiente de um sincretismo. Imagine só, os seus filhos, como eles estão no ambiente da faculdade, da escola, da sociedade, do meio da rua, como estão as mídias, como está a televisão, os programas que são repassados para os nossos filhos, o que eles oferecem para nós. E Paulo diz para a igreja: não vos conformeis, não seja parecido, não tenha o mesmo formato, não seja conforme, não seja um molde, não seja algo semelhante com este século. A igreja é a igreja, o mundo é o mundo. É o que Paulo está dizendo. Quer viver uma vida prática? Viva o que a palavra de Deus ordena. Você vai ser rejeitado, você vai ser excluído, você vai ser, de certa forma, alguém que não é bem-vindo nos círculos de amizade. Por quê? Porque você não vai compactuar dos vídeos pornográficos, você não vai compactuar das piadinhas imorais, você não vai concordar com todo aquele ambiente deplorável, você não vai ser uma pessoa que concorda com aquela maneira errada de lidar com as coisas, com a corrupção, com os erros. Por quê? Porque você tem um molde de Cristo. Porque você aprendeu os princípios legítimos e legais da palavra, verdadeiros, de alguém que tem uma vida santa, de alguém que tem uma vida correta. E isso incomoda as trevas, isso incomoda o mundo. Você não é o molde do mundo, você é diferente, você está na contramão do mundo, e o mundo não se agrada com você. Não podemos compactuar com os ideais desse mundo, na sua maioria. Entenda, Paulo diz exatamente que a igreja aqui, ela precisa ser transformada por uma mente, e ela precisa não estar sendo moldada pelas influências desse mundo. Não podemos abraçar o pragmatismo que o mundo nos oferece. Muitas vezes é oferecido às igrejas as suas oportunidades. Olha, pastor, liderança da igreja, ou algum irmão da igreja, existe algo aqui que a gente poderia fazer na igreja. Não é certo, mas dá certo. Isso é pragmatismo. Entende? Não é muito certo não, pastor, mas dá certo. Dá certo o quê? Dá certo para a igreja ficar mais rica, dá certo para chamar mais crente para a igreja, dá certo para chamar mais jovens. E foi assim que Cristo chamou a sua igreja? Foi assim que Cristo apresentou esse tipo de plano? Não. Isso não é papel da igreja. É certo. O certo é certo. E a igreja não compactua. Paulo está dizendo: ou você faz o que é certo, ou, meu irmão, me desculpe, você não é igreja. Você não é templo de Deus. Você não está apresentando um culto racional. Você não está vivendo uma vida piedosa, uma vida santa. Você não está vivendo em conformidade com o Senhor. Sinto muito, isso não se aplica. Não se molde. O mundo não pode determinar os passos da igreja. O mundo não vai delimitar aquilo que a igreja vai fazer. A igreja é conduzida pelos ideais de Cristo, é a palavra de Deus. E Paulo vem dizendo para essas pessoas: é exatamente a nova vida que você tem em Cristo, que vai arrancar de você o velho homem, as práticas que não estão ligadas àquilo que é contrário aos ensinos. A vida que você tinha antes, ela ficou para trás. O mundo não vai ser agradável aos seus olhos. Agora você vive uma nova vida. Pastor, eu tenho que me ligar, tenho que me desligar de todos os amigos, de todas as pessoas que eu conheço, porque eu vivo no meio de um monte de pessoas que faz tudo que não presta, que faz um monte de coisa errada. Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz algo muito interessante na sua oração. Ele diz: Pai,
não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Ele está orando pelos seus discípulos. E Cristo não quer que você saia do mundo, mas Ele quer que você seja luz para o mundo. Você vai ser influência para o mundo. As pessoas que têm um molde depravado e perdido, elas precisam olhar para você e encontrar uma diferente forma de vida. A vida desse cristão, a vida dessa pessoa é diferente da minha. O comportamento dela, a maneira que ela resolve as coisas, como ele pensa das coisas, com a visão que ele tem das coisas, que ela tem, tudo isso é diferente. E você precisa ser esse sal, essa luz para o mundo. E é o que Paulo diz, isso é vida prática. Isso é vida prática. Não seja moldado a este mundo perdido e caído. Mas a sua mente agora conhece quem é Cristo. A sua mente agora conhece. Paulo diz isso exatamente porque ele fez uma exposição extraordinária, teológica, bem consistente e bem elaborada, da redenção, de quem é o homem perdido e caído e o quanto ele precisa de Deus, porque ele não quer e não consegue, se o Senhor não for misericordioso e levá-lo à sua presença. É Cristo quem nos leva à sua presença por meio da sua misericórdia. E aí ele vai dizer, não vos moldeis, mas seja transformado. Esse é o segundo aspecto de ordem autoritativa e imperativa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há uma transformação. É preciso que isso aconteça. Essa mudança, ela é necessária. Ela é extremamente importante, porque ela vai redundar logo mais à frente em privilégios que nós iremos desfrutar. Sabe quais? Experimentamos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora Paulo tenha dito, sabe, a bondade de Deus sobre nossas vidas, que é perfeita e agradável, essa vontade dele já está claramente dita para cada um de nós. Sabe qual é a vontade de Deus? É que nós compreendamos, é que nós possamos ter em nosso coração essa plena harmonia com tudo aquilo que o Senhor já nos apresentou e que Ele revelou acerca de si. Deus se revela para que nós possamos conhecer aquilo que dele é possível ser conhecido. E conhecendo esse Deus, nós temos uma mente transformada. Nós somos restaurados e aí experimentamos diariamente essa bondade que vai moldando a nossa vida, que vai nos modelando, que vai nos transformando em pessoas que são cada dia mais trabalhadas, restauradas do mal que luta contra as nossas vidas, para sermos pessoas que vivem uma vida agradável ao Senhor. Se tivermos uma mente transformada pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo que trabalha em nossos corações, iremos conhecer a profundidade da grandeza do amor de Deus. Iremos conhecer a profundidade de toda essa perfeição, de todo esse amor gracioso de Deus. E teremos uma vida grata ao Senhor. Teremos uma vida rendida aos pés de Deus. Teremos uma vida que tem muito mais prazer na simplicidade de caminhar na direção de Deus do que caminhar segundo os nossos interesses. Isso é vida prática. Isso é uma vida sendo transformada, como Paulo diz, segundo os moldes de Deus. Isso é uma vida que presta um culto racional, um culto de compreensão, um culto de equilíbrio. Isso é uma vida transformada a partir daquilo que Deus estabeleceu para nós. Imagine só, essa vida que agora nós temos, seria uma vida em que o Senhor estabelece, a partir de agora,
Essa é a igreja que caminha rumo à Nova Jerusalém. Mas o mais interessante é que nós estamos em um processo diário. Entenda, tudo que Paulo diz, tudo que Paulo apresenta nesses 2 versos, de forma prática, ele diz para os irmãos: isso aqui vai fazer parte da vida de vocês rotineiramente, dia após dia. E não esqueçam, é necessário que isso seja trabalhado, é necessário que possamos viver essa vida para edificação individual de cada um de nós, edificação da igreja, uma vida agradável a Deus, uma vida de obediência, perseverando e caminhando a cada instante, até aquele grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Por isso, não vamos parar no meio do caminho. Por isso, não vamos olhar para o mundo e desejar caminhar como o mundo caminha. Por isso, vamos permanecer irrepreensíveis na nossa conduta. Por isso, vamos permanecer de forma consistente, sólidas, com o padrão segundo as Escrituras que nos foi passado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos dos apóstolos, pela palavra do nosso Deus que é plantada em nossos corações, e assim vivendo uma vida que possamos experimentar constantemente esse conhecimento da graça de Deus sobre nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, gratos pela sua bondade, por estar na sua casa e por poder adorar o seu santo nome. Mais uma vez, nós adentramos a tua santa presença com palavras em oração e desta forma agradecendo, porque o Senhor, de maneira misericordiosa, nos mostra a obra redentora por meio do seu Filho amado, o unigênito Filho de Deus. O Senhor nos apresenta a justificação dos nossos males em Cristo. O Senhor nos apresenta e nos revela claramente os pecadores que somos, de que não somos merecedores de absolutamente nada, e que precisamos inteiramente de Ti. O Senhor também nos apresenta a maneira pela qual devemos viver, caminhar, a maneira pela qual devemos proceder de forma agradável. Muito obrigado por tudo isso, Pai, pois sabemos que o Teu Santo Espírito opera de maneira graciosa para com a sua igreja, e Ele convence-nos dos nossos erros, dos nossos pecados. Essa obra maravilhosa está sobre a tua igreja, não a retórica do pregador, não a eloquência, não o poder persuasivo, mas o Espírito Santo de Deus nos convence e nos faz nos arrepender dos nossos pecados. Muito obrigado por esse ato de graça e de misericórdia sobre nós. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique de pé, meu irmão. Eu quero concluir esse momento culto, esse momento de adoração ao Senhor, impetrando a bênção do nosso Deus. Recebei a bênção do alto céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre os filhos de Deus reunidos neste lugar, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.